E a primeira pergunta é a do Lucas. Law e Kid são os sucessores dos Yonkous, mas suas tripulações não têm nenhum destaque muito relevante tirando o Killer. Será que ainda vamos ver o poder delas até o final da obra? Galera, o pensamento de Law e Kid serem sucessores dos Yonkous é um pensamento interessante, mas aqui no canal a gente não acha que isso vai acontecer. Primeiramente porque eles não têm o que é necessário para ser um Yonkou. Não é apenas ser forte ou ter derrotado um Yonkou antes que faz de alguém um Yonkou em One Piece. Eles têm que ter uma tripulação muito forte, uma grande frota para combater outros Yonkous em caso de guerra, e territórios, que é uma coisa fundamental e que todos os Yonkous têm. Basicamente, o pirata, além de ser muito forte, ele tem que ter uma influência grande sobre o mundo, e não é o caso nem de Law nem de Kid. As suas tripulações são um pouco fracas se comparada, por exemplo, outras tripulações como a do Luffy, mas sim, o feito deles terem derrotado Yonkous pode ser importante pro futuro, mas talvez não com eles sendo Yonkous, e sim, talvez com eles se juntando à grande frota dos Chapéus de Palha como comandantes. Mas se for seguir o que a gente já tá vendo na narrativa da obra, provavelmente eles vão seguir sua própria aventura, sem se juntar necessariamente ao Luffy, até porque os dois têm um ego bastante grande. Sobre o poder deles, além de Law e Kid, o Killer mostrou muita força aqui em Wano. Eu acho que o Wano foi o ápice tanto do Law, quanto do Kid, e até mesmo do Killer. Os outros personagens eu acredito que não sejam tão fortes assim, ou não tenham algo escondido pra mostrar, e vamos ver qual vai ser a importância desses dois bandos piratas no próximo arco de One Piece. Mas não acreditamos aqui que eles vão substituir nenhum Yonkou. E vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. Lembrando, esse vídeo é a parte 2. Se você ainda não viu a primeira parte, vai estar aí no comentário fixado pra vocês. E aqui nós vamos responder as perguntas que a gente ainda não respondeu no vídeo passado. Tem muita pergunta legal, a gente se esforça pra responder o máximo possível. E se você ainda não é inscrito ou não segue a gente no Instagram, não percam tempo. É por lá que vocês ficam sabendo de tudo antes de todo mundo. Agora sim, sem mais enrolação, bora pra próxima pergunta. O Margoni Art falou o seguinte: sobre o século perdido, vocês acham que para enterrar esse passado, teve ajuda de alguma Akuma no Mi especial e que talvez nem apareceu na obra ainda? Abraços, abraços, mano, tamo junto. Cara, eu acho que não. Teve muita gente que fez até aquela teoria muito maluca falando que a fruta da borracha foi quem apagou o século perdido com seu despertar, ou alguma outra fruta que consegue mexer na mente de todas as pessoas do mundo, mas eu acho que não chegaria a esse ponto. Eu acho que o governo mundial fez foi basicamente como um jogo político, assim como, por exemplo, aconteceu em Wano. A história do Oden foi se perdendo ao longo dos anos, mesmo que em pouco período de tempo se comparado ao século perdido, e até as professoras do país de Wano ensinavam aquela história totalmente distorcida, como se Oden fosse um cara ruim. Então eu acredito que o governo fez isso, só que em grande escala. Com o tempo, a história do século perdido foi se tornando algo muito mais longe, as gerações foram passando, e através da influência deles e da história como eles contaram, fez com que aquela história tivesse sido apagada completamente. E eu acredito que usaram até a violência pra isso, como fizeram lá em Ohara. É a mesma ideia que o Doflamingo fala lá em Marineford, que os vencedores definem o que é justiça e eles também definem o que é a história do mundo. Inclusive, o exemplo mais claro disso é que em algumas ilhas da Grand Line não se tem nem muito conhecimento sobre como é o mundo fora daquela ilha, assim como o país de Wano, que é uma terra isolada, e algumas outras ilhas que mesmo não isoladas não tem tanto conhecimento assim sobre o mundo, e os próprios 4 Blues, que a galera não sabe nem o que é Akuma no Mi, e eles usam muito disso até mesmo na geografia do mundo, que é muito de difícil acesso para controlá-lo de forma geopolítica. E se formos pensar somente na geografia do Reino Antigo, que é um reino que aparentemente sumiu do mapa ou foi apagado no mapa, a gente pode imaginar que o governo tenha usado uma das armas ancestrais para fazer isso, ou até mesmo as 3. Nós imaginamos que a arma que mais combina com esse desaparecimento de uma ilha ou de um reino inteiro é a Pluton, que é um navio de guerra gigante que já foi descrito como capaz de destruir uma ilha inteira. E sobre a influência do governo mundial, eles usaram de mentiras para convencer o povo de que eles eram os heróis e que o Reino Antigo eram os vilões. Então dessa forma, a maior parte das pessoas ficou contra Joy Boy e o Reino Antigo. E só algumas pessoas remanescentes desse século sabem o que realmente aconteceu e entendem que o governo mundial é o verdadeiro inimigo. E a próxima pergunta é do Moisés Vitor. Salve, salve, mano. O que vocês acham que aconteceria se o Marco ou outra Zoan comesse a Rumble Ball do Chopper? E galera, o interessante é que antes a gente só pensava em outros Zoans, tipo o Marco, por exemplo, comendo a Rumble Ball do Chopper. Mas agora a gente tem uma Zoan que seria muito interessante ver sob o efeito da Rumble Ball, que é a do próprio Luffy. Aqui no canal a gente já falou várias vezes que a Rumble Ball, provavelmente, ela força o despertar
despertar da Zoan do usuário. Assim como a gente viu lá em Impel Down, o despertar de uma Zoan é aquele modo Berserker, onde o usuário vira uma criatura gigantesca e furiosa, e na maior parte do tempo ele não consegue controlá-la. A gente viu o Chopper depois de muitos anos assumindo o controle dessa forma, e seria basicamente isso que aconteceria com qualquer outro usuário de Akuma no Mi Zoan que comesse uma Rumble Ball. Pensando no Marco, é difícil imaginar uma forma despertada da Fênix. Talvez o despertar da Fênix consista justamente em voltar à vida, assim como muitos teorizam que o Marco pode ser o primeiro e o único usuário dessa fruta em todo o One Piece. Mas falando aqui sobre o Luffy, que é a Zoan mais interessante de One Piece no momento, nós acreditamos que a Rumble Ball nele teria efeito de amplificar os seus poderes em uma escala absurda. A gente já viu o despertar do Luffy e ele basicamente fica com seus poderes limitados apenas pela sua imaginação. E como a Rumble Ball potencializa o despertar do usuário, ou ele força o usuário a atingir esse despertar, eu acredito que o Luffy ficaria insanamente grande e seus golpes teriam muito mais efeito. Porém, eu acho que o Oda não vai fazer isso e eu acho que não tem necessidade. Agora que o Luffy conseguiu bater de frente com o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, embora ele já tenha lutado com muitas outras pessoas, o Luffy foi guerreiro e lutou com o Kaido até o final. E eu acho que o poder atual do Luffy vai ser o suficiente para enfrentar os vilões que estão por vir. Só que ele vai precisar aprimorar os golpes através da sua imaginação. E isso que vai ser legal de ver a evolução do personagem. E a próxima pergunta é do Johnny Cage. Ele falou o seguinte: a profecia do retorno de Joy Boy é uma referência ao retorno de Jesus Cristo? Bom, vamos lá. Algumas das teorias que a gente já tem muita ideia, que já pensou em escrever várias vezes, é justamente sobre isso. Os paralelos em que One Piece tem com a Bíblia. E de nenhuma forma é algo desrespeitoso, são apenas referências feitas às histórias que existem no livro bíblico, que além, claro, de toda a crença, são realmente histórias, é um livro histórico. Essas referências existem no mangá. Então, aproveitando essa deixa, se vocês quiserem, a gente traz um vídeo sobre isso, porque tem muito conteúdo incrível pra vocês verem. Mas respondendo a pergunta dele, sim e não. Esse tipo de história messiânica, entre aspas, existe em diversas culturas, e a história do Luffy e do Joy Boy também funciona dessa forma. Porém, como eu disse antes, em One Piece tem alguns paralelos com a Bíblia. Inclusive, Oda já usou alguns nomes bíblicos ali dentro da história, então tem sim muitas referências e a estrutura da lenda do Joy Boy parece muito com uma história messiânica. Exatamente, e a gente vai trazer esse vídeo pra vocês porque bastante gente pediu em live. Nós estamos nos organizando pra pegar todas as referências e não esquecer de nada. E não vai ser um vídeo sobre religião, vai ser um vídeo sobre referências históricas e sobre o livro mais lido de todos os tempos. E eu acho que vocês vão gostar bastante. E a próxima pergunta é do Monkey de Manchinho, acho que esse é o nome dele. E aí, Supernovas, acompanho vocês desde os 5K. Mano, muito obrigado por isso. Eu amo o conteúdo do canal de vocês, mas enfim, vim tirar uma dúvida com vocês. Já que o Law e o Kid derrotaram a Big Mom, qual deles tem mais chance de tomar o posto da Big Mom dos 4 Yonkou? Manda salve e amo vocês. Um salve, mano, tamo junto, muito obrigado por acompanhar a gente por tanto tempo assim. E é uma honra ter inscritos como você aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio, mano. E a sua pergunta já complementa a do Gu Silvério, que falou o seguinte: o sistema de Chichibukais foi abolido depois do que aconteceu em Alabasta e Dressrosa. Vocês acham que após o ano com o Big Mom e o Kaido caindo, o governo vai continuar com esse sistema de Yonkous? Se não, como acham que vão classificar os piratas como Shanks, Barba Negra e até possivelmente o Luffy? Galera, é importante lembrar aqui primeiramente que a Big Mom não morreu, então ela continua sendo a Yonkou. O Barba Branca só foi substituído porque ele morreu na Guerra de Marineford. A Big Mom tá no chão de Wano, inclusive a gente espera bastante ver algo sobre a personagem antes que o arco acabe, mas ela não foi derrotada completamente, então ela ainda é Yonkou. Porém, nós acreditamos que depois de Wano, os eventos que vão levar à guerra final de One Piece não farão a necessidade de ter Yonkous. Nós acreditamos que o sistema de Yonkous vai se tornar basicamente inútil depois da guerra de Wano, e só vai ser uma nomenclatura que o povo vai dar, assim como o Luffy é o Gonkou, que é o quinto imperador. Se fosse pra chutar alguém aqui que substituiria a Big Mom, seria o Law, até porque na batalha ele foi o mais importante para a derrota da Big Mom e ele tem a fruta suprema. Mas como dissemos no começo do vídeo, nenhum dos dois estaria tão apto assim pra ser Yonkou, e eu acho que depois da guerra de Wano o governo vai simplesmente caçar esses piratas de acordo com a sua recompensa. Afinal, o governo mundial já mandou navios pra Wano com o objetivo principal de capturar Nico-Robin, mas é o território de um Yonkou, então eles perderam o medo e possivelmente eles iniciem uma guerra total contra os piratas, e o termo Yonkou vai ficar simplesmente inutilizado. Nós acreditamos que os eventos que vão levar à guerra final de One Piece vão ser puro caos, e estamos muito ansiosos pra isso. E a próxima pergunta é do Rafa, ele falou o seguinte: fala, canal Supernovas, vocês são 10, muito obrigado, mano, você que é. Eu tenho uma hipótese de onde o Shanks pode estar. E se o Shanks antecipou os passos do Barba Negra e está em Alabasta esperando por ele? Ou até mesmo já pegou a Pluton? Ele levou sua tripulação para Alabasta e pegou a Pluton. Esse pode ter sido o próximo passo de Shanks na obra. Cara, essa é uma possibilidade incrível. Pra quem já acompanha aqui o canal sabe que a gente tem essa teoria de que o Barba Negra foi pra Alabasta pegar a Pluton, porque o contexto daquele capítulo inteiro é basicamente dizendo isso
isso pra gente, que o Barba Negra tá indo buscar essa arma. E o Shanks, ele é um cara que parece que ele tá prevendo os movimentos do Barba Negra. A primeira vez que isso acontece, não cronologicamente no mangá, mas na história de One Piece, a gente sabe que o Shanks conversou com o Ace e disse que ele não procurasse pelo Barba Negra. E depois o Ace acaba indo atrás do Barba Negra de qualquer forma. O Shanks vai até o Barba Branca pra tentar fazer com que o Barba Branca impedisse que o Ace fosse atrás do Barba Negra, porque ainda não era a hora. E o Barba Branca não impediu, e aconteceu o Marineford, o grande evento da guerra em que o Barba Negra praticamente, entre muitas aspas, saiu como vencedor. E agora ele aparece diante dos Gorosei para falar sobre um certo pirata que muita gente teoriza que é o Barba Negra. Então é como se o Shanks estivesse prevendo esses movimentos. E eu acredito que sim, pode ter essa possibilidade do Shanks ir para Alabasta proteger aquele país. E imagine se ele tenta proclamar Alabasta como seu território, já que lá tá sem seu rei e sua princesa, e o que é o que Barba Negra tá tentando fazer, que é invadir o país e roubar a Pluton. Inclusive poderia ser nesse contexto que veríamos a batalha entre os dois. É uma possibilidade muito legal e a gente gostou muito da tua pergunta. E a próxima pergunta é do Patrick. E aí galera, sou fã do canal de vocês, muito obrigado mano. E aí vai a pergunta teoria. Da luta entre os Piratas Rocks versus Roger e Garp, só foi dito o resultado e mais nada. Como ninguém sabe como foi essa luta, vocês acham que pode ter tido alguma traição do bando do Zebek? Porque traição é bem coisa de pirata mesmo, e porque é no mínimo curioso que após esse incidente, Roger e Barba Branca tinham virado amigos, e que outros além do Zebek não tenham morrido ali, se é que Zebek realmente morreu. Cara, pergunta muito interessante, e o mais interessante é que a sua pergunta foi feita há 2 semanas, provavelmente antes do capítulo 1049 sair. Nesse capítulo a gente teve mais um gostinho dessa batalha de God Valley, e a gente pôde ver que essa foi a última ação de Kaido dentro do bando de Zebek, e que depois da luta de God Valley ele provavelmente fugiu e foi fundar o seu próprio bando. Uma traição é muito provável, principalmente nesse bando pirata, que eles viviam querendo se matar, e como você disse, isso é algo bem comum entre os piratas, e como nós já vimos aqui em Wano, o Kaido tem uma dívida de vida com a Big Mom, e nós não sabemos exatamente em que contexto foi essa dívida. Alguns acham que foi pela fruta Wu no Mi, mas a gente não sabe como isso aconteceu, e é claro que o Oda vai nos mostrar isso em algum flashback no futuro mais completo, provavelmente algum flashback envolvendo o Shanks, mas nós acreditamos fortemente em uma traição por parte não só de um, mas de vários membros do bando do Zebek, e aqui nós apostamos em Big Mom e Kaido, e até mesmo em Barba Branca. O Kaido, por exemplo, ele traiu o próprio Orochi, que era o aliado dele, para atingir seus próprios objetivos. Todo aquele que trai o Orochi é um herói. E nós estamos muito ansiosos para ver o resto desse flashback e espero que seja em breve na obra. E a próxima pergunta é do Yuri Rodrigues. Parece que os usuários de Akuma no Mi não podem ir a Laugh Tale. Será que Barba Negra vai roubar a fruta do Luffy pra ele e com isso o Luffy poderá ir até a última ilha e assim ver o One Piece? Uma boa teoria para um próximo vídeo. Inclusive gostei muito, a gente vai comentar sobre isso. Muito boa ideia. E é muito interessante isso porque a gente tem aquela cena cômica do Bug falando que não queria ir, que pegou a doença de que não poderia ir a Laugh Tale. Inclusive é um paralelo com o Sop. Só que também acontece com a Toki, ela não é um personagem cômico. E ambos ali eram as únicas pessoas confirmadas com a Akuma no Mi do bando do Roger, que adoeceram antes de ir. Só a menção a ir a Laugh Tale já fez com que eles adoecessem. A gente tem uma teoria muito incrível do porquê isso acontece em relação à ida a Laugh Tale. Eu e Samuel estamos escrevendo esse roteiro juntos. A gente pretende lançar esse roteiro em algum momento aí desse mês ou do próximo. Mas sim, é muito interessante que isso aconteça. E muito provavelmente também por uma teoria que a gente já trouxe aqui no canal, de Laugh Tale ser a ilha que está no centro da Terra, entre a Montanha Reversa e Marijoa. Que é esse vídeo que a gente sempre comenta, que é o que o Shiro Oda não pode ver. A gente sempre recomenda esse vídeo, que é a teoria que a gente mais trabalhou e mais se orgulha de ter feito. Então, pelo fato da ilha estar no centro da Terra, dentro do mar, no centro do magnetismo do mundo, o magnetismo tanto do mar quanto do próprio mundo de One Piece faria com que os usuários de Akuma no Mi, só de se direcionar à ilha, já começassem a adoecer. Seria algo parecido com isso, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no canal. Exatamente, cara. E sobre o Luffy perder a fruta dele para o Barba Negra, nós acreditamos que seja um conceito excelente, não só falando de Laugh Tale, mas narrativamente na obra. Pensem comigo, o que falta para o Luffy ser um merecedor do título de Rei dos Piratas? Nós já vimos ele derrotar inimigos extremamente fortes pela sua determinação, mas sempre ele usa bastante sua fruta. Foi assim com todos os inimigos até agora, ele sempre usa outros recursos de forma muito inteligente, mas sempre dependendo da fruta. Nós achamos que existe um momento que ele vai precisar se provar sem depender de sua fruta, e é nesse momento que Barba Negra chega. Desde o momento que foi apresentado lutando pela primeira vez, Barba Negra deixou claro que o poder de sua fruta é anular o poder de outras Akumas no Mi, e a gente não sabe ainda se a sua fruta está despertada ou não. Então com certeza o Oda vai usar esse recurso com o Luffy, nem que seja momentaneamente e não permanentemente, como seria se ele roubasse a fruta do Luffy, e o Luffy teria que se provar capaz de derrotar o Barba Negra sem sua fruta, só com o poder de sua determinação e com seu Haki. Se Laugh Tale realmente
realmente tiver um bloqueio para usuários de Akuma no Mi, isso seria unir o útil ao agradável, e o Luffy poderia entrar em Laugh Tale sem problemas. Porém, nesse ponto nós temos algumas ressalvas, que é, por exemplo, a Robin. Ela é talvez a personagem de One Piece que mais tenha que ir a Laugh Tale, para ler o Ryu Poneglyph e descobrir toda a verdade sobre o século perdido. É o sonho da vida dela. E ela tem uma Akuma no Mi, então não faria sentido ela também perder para entrar, ou ela ter que abrir mão de seu poder para entrar em Laugh Tale. Fora os outros Mugiwaras que também precisam entrar em Laugh Tale. Seria muito estranho se só o Luffy entrasse em Laugh Tale e os outros Mugiwaras ficassem pra fora. Mas sim, é uma ótima teoria e nós queremos muito ver o Oda abordando essa faceta do Barba Negra para lidar com a fruta do Luffy antes de chegar a Laugh Tale. E a próxima pergunta é do Paz Brum. Ele falou o seguinte: eu fiz lá no outro e nem sei se já saiu o vídeo. Já saiu, irmão. Mas eu vou fazer aqui de novo. E se o ritmo das batidas do coração de Luffy, que são os tambores da libertação, foi a inspiração do ritmo da música Sake de Binks? E ele até fez aqui uma comparação das onomatopeias. Achamos muito interessante essa pergunta e vamos responder agora. Cara, eu gosto muito dessa ideia. Por ter saído primeiro no mangá os tambores de libertação, a gente não tem como saber qual é o ritmo ainda, mas eu acho que seria incrível, uma referência sensacional se os tambores de libertação soassem no ritmo de Sake de Binks. E como a gente sabe, música ela pode ser interpretada de várias formas: piano, violino, violão, guitarra. Só que a única coisa na música que nunca muda é o tempo dela, é o ritmo que a música tem, é a sua percussão. A melodia pode mudar, o instrumento pode mudar, mas a percussão e o tempo da música não pode ser mudado, senão você vai alterar até o jeito que você toca ela. Então, se o som dos tambores de libertação, quando for apresentados no anime, que é onde a gente pode ter o som deles, for o ritmo e o compasso que compõe Sake de Binks, seria incrível. Até porque, como a gente já falou em um último vídeo aqui do canal, essa onomatopeia já aparece em diversos capítulos. O próprio capítulo que o Luffy tá dançando na fogueira, que é aquela cena tão famosa hoje em dia, que é ele dançando na mesma pose do Nika lá em Skypiea, já tinha o Sop tocando tambor e a mesma onomatopeia e o mesmo som de risada e o som do tambor. Então seria incrível se o compasso e a forma como o tambor soa seria exatamente como o Sake de Binks. Então sim, seria incrível, até porque existem várias teorias sobre o Joy Boy ter sido aquele que compôs essa música, até porque se o coração dele já é um tambor, com certeza a música também é o que guiava ele, e ele com certeza pode ter sido o autor dessa música. O próprio Luffy, desde o início da jornada, desde os primeiros capítulos do mangá, sempre procurou um músico, e a própria lenda no qual o Joy Boy foi inspirado é a lenda do Joy Boy caribenho, que era aquele que representava a alegria, a música e a dança. Com certeza seria incrível se a gente visse o som dos tambores de libertação sendo o mesmo compasso e a mesma percussão e a mesma forma como o Sake de Binks foi apresentada pra gente. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Nós esperamos que vocês tenham gostado das nossas respostas a essas perguntas muito boas. Lembrem-se, a gente sempre faz essas perguntas lá no Instagram. Quase toda semana tem um post desse para vocês fazerem suas perguntas. Então sigam a gente por lá. Não se esqueçam de checar os links na descrição do Discord e da plataforma host de lives do canal. Tem live toda semana aqui no canal e vocês não podem perder, são muito legais. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e comentar a parte que vocês mais gostaram. E é isso, galera. Valeu! Valeu!